Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Carolina Freitas, né? Sou estudante do 5º período da Faculdade Atenas de Medicina e sou a segunda secretária da LAPED, né? A Liga de Pediatria da faculdade. Eu vou estar trazendo aqui, né, um pouquinho de aula para vocês, né, junto com minha colega Ana Luísa Freitas, para o segundo processo, né, que a gente vai realizar. Nós ficamos responsáveis, né, para passar um pouquinho, né, dos assuntos que vão cair nas provas do primeiro e do segundo período. E quais são esses assuntos, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre o crescimento e o desenvolvimento embrionário. Em seguida, sobre as fases da ovulação e da menstruação. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre as malformações genéticas, né? Que serão elas a distrofia de Duchenne e o raquitismo. Bom dia, gente. Vou começar falando com vocês acerca do processo de crescimento e desenvolvimento embrionário. Primeiramente, é interessante a gente entender e compreender que tudo começa com o processo de fecundação. Então, a gente vai ter a união do espermatozoide com o óvulo e a gente vai ter a formação do zigoto. Posteriormente, a gente tem um processo denominado segmentação. Então, esse zigoto ele vai se segmentar, né, em vários pedacinhos e vai se transformar em uma mórula e, posteriormente, em um blastocisto. E aí, lá por volta do 6º dia, a gente vai ter a implementação desse blastocisto no útero. E aí começa o processo de desenvolvimento embrionário, né, que vai até a 8ª semana. Bom, e aí continuando todo esse processo, a gente tem a gastrulação. Na gastrulação, a gente vai ter a formação de 3 folhetos embrionários: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E aí, esses 3 folhetos embrionários vão gerar tecidos e órgãos do nosso corpo. E aí também a gente vai ter o processo de organogênese, que é justamente a formação desses órgãos. E aí começa-se, né, propriamente o desenvolvimento fetal, que vai da 9ª semana até o período do parto. Bom, e falando agora de um assunto muito importante para a nossa provinha, mas também para a vida, a gente tem o ciclo menstrual e a ovulação. Então, esse ciclo menstrual, né, ele dura em torno de 28 dias, podendo variar tanto para mais quanto para menos, mas normalmente 28 dias, e ele é dividido em fases. A primeira fase é a fase folicular, né, que, como o próprio nome já diz, é para a formação do folículo, formação e amadurecimento desse folículo. Ela dura em torno de 14 dias, então vai do primeiro dia até o 14º dia, e nessa fase a gente tem um estímulo através do hormônio FSH e também do aumento do estrogênio. Posteriormente, a gente tem o processo da ovulação propriamente dita, que ocorre no 14º dia, através de um pico do hormônio LH. E aí, a partir daí, a gente tem a liberação do óvulo. Bom, e aí por último a gente tem a fase lútea, que ela dura em torno do 15º dia até o 28º dia, que é o último dia desse ciclo. E aí a gente vai ter a formação do corpo lúteo, né, através da secreção da progesterona. E aí, se houver a fecundação, a gente tem todo aquele processo que a gente estudou anteriormente, mas se não houver essa fecundação, a gente vai ter uma queda hormonal e a gente vai ter posteriormente o processo de descamação do nosso endométrio, né? Então a gente vai ter o processo de menstruação. E agora a gente vai iniciar, né, o assunto de malformações genéticas, né? Primeiramente falando sobre a distrofia muscular de Duchenne. Ela é uma herança genética recessiva ligada ao cromossomo X, né, e que a causa vai estar relacionada com a mutação no gene DMD. Esse gene, gente, é responsável pela decodificação da proteína distrofina. Quando a gente tem a ausência dessa proteína no organismo, vai ter a formação de fibras musculares muito frágeis, que com o tempo elas serão acometidas por degeneração. Com isso, a gente vai ter a manifestação clínica dessa patologia, que vai estar relacionada aí com a fraqueza muscular progressiva, que vai levar uma má chancerina para esse paciente, e também, com o tempo, a perda da deambulação,
Porque no começo ali, a gente vai ter ali o paciente com uma dificuldade para andar, uma dificuldade para subir escadas. A gente vai ter um sinal bem característico, que é o sinal de Gowers, que eu trouxe uma imagem mais à frente para vocês verem. E ela tem um início bem precoce, que é ali entre os 3 e 5 anos, a gente vai ter um início do sinal clínico desse paciente, uma manifestação ali bem sutil, ou nenhuma manifestação mesmo até nesses 3 anos, mas que ela vai ter uma evolução bem rápida. E a gente vai ter o diagnóstico, né, dessa distrofia de Duchenne a partir da dosagem da CK, né, da proteína CK, que ela vai estar elevada, e também através de testes genéticos, né, que a gente vai estar identificando essa herança, né, que é, como eu já falei anteriormente, ela é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Então, assim, se a gente tem uma mãe que ela é portadora desse gene, mas ela não manifesta, e ela passar, né, para os filhos homens, eles vão manifestar. Porque a gente sabe, né, que a mulher é XX e o homem é XY. Então, se a gente tem uma mulher que é Xzão e Xzinho, e esse Xzinho for passado, né, para o filho, ele vai ser X e ou Y. Então, ele já vai manifestar essa patologia. Infelizmente, né, a distrofia muscular de Duchenne, ela não tem tratamento, não tem uma cura. Então, o tratamento dele é multidisciplinar. A gente vai ter ali o tratamento com fisioterapias, né, corticoides, mas infelizmente não tem uma cura. E aqui a gente trouxe duas imagens. A primeira imagem que a gente consegue ver é aquela que eu falei, que é o sinal de Gowers, que é um sinal bem específico que a gente consegue identificar essa distrofia muscular no paciente. Ela está presente também, né? Ela pode ser um sinal tanto para distrofia muscular de Duchenne quanto a de Becker, que são duas patologias bem parecidas, mas não vem ao caso no momento, né? Mas é exatamente esse sinal aí que a criança vai fazer para conseguir levantar. Porque como a gente vai ter uma fraqueza muscular, né? Esse paciente vai ter uma fraqueza muscular, ele vai ter uma dificuldade muito grande para conseguir elevar esse tronco quando ele estiver deitado, sentado no chão mesmo. Então, ele vai precisar fazer toda essa movimentação para conseguir elevar o seu corpo. E aqui essa segunda imagem, a gente trouxe mesmo só para vocês verem que nessa imagem aqui tem uma representação como se aquele primeiro bebezinho ali, ele tem uns 3 anos, se eu não me engano, e a gente não vê nenhuma manifestação clínica ou bem sutil. Já na segunda imagem ali, é como se aquela criança estivesse com uns 8 anos, a gente já vê bem ali característico. E com os 15 anos, ele já perde a deambulação. Então a gente vê que é uma evolução bem rápida. E ali em cima, o que eu falei, né? Essa herança genética que a gente consegue identificar. E a outra malformação genética que a gente vai estar, né, trazendo à tona aqui hoje é o raquitismo, né? Que ela vai estar ligada à alteração na mineralização óssea infantil, né? A gente vai ter uma mineralização no crescimento dessa criança bem frágil. A principal causa dessa patologia, né, é a deficiência de vitamina D. A gente vai ter a formação de ossos moles e deformados, né? E aí a gente vai trazer aí os sinais clínicos, né, dessa patologia, que a gente vai ter a craniotabes, que é quando a gente tem uma formação óssea do crânio com a espessura bem fina, deformado, então a gente vai chamar, né, isso de craniotabes. Um atraso no fechamento das fontanelas e uma coisa bem característica que é a deformidade óssea, né, que são as pernas arqueadas. E é justamente por isso que a gente tem um diagnóstico bem clínico para essa patologia. Então, né, esse diagnóstico vai ser clínico, mas para confirmar as dosagens laboratoriais, né, de cálcio, potássio e fosfatase alcalina, né? Então, como eu falei, né, vai ser bem clínico esse diagnóstico para essa patologia. E o tratamento dele é feito através da reposição de vitamina D e cálcio, e também recomendado a exposição solar, né, para aquele paciente, para que aquele paciente possa ter ainda mais a recepção da vitamina D. E aqui eu trouxe mais uma vez, né, imagenzinhas para poder a gente conseguir visualizar. Aqui a gente vê na primeira imagem a mineralização óssea de uma pessoa normal, né, que é o primeiro ali, e de uma pessoa que tem raquitismo. A gente vê que está bem desmineralizado, né, esse osso dessa pessoa. Então, é assim que é a formação óssea desse paciente que vai ter um raquitismo. E aqui a gente vê as pernas arqueadas, que são bem características de pessoas que têm essa patologia, né? A gente vê aí essa deformação óssea.
Aqui nós trouxemos as nossas referências. E muito obrigada, gente. Boa sorte, viu, na prova de vocês. Estudem bastante. A gente trouxe esse videozinho para ser uma orientação mesmo, viu? E se dediquem. Beijos!